Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Innov Talks. Hoje connosco está o Rui Coutinho. O Rui é o diretor executivo do Ecossistema de Inovação da Universidade Nova de Lisboa, nova da School of Business and Economics. Olá, Rui. Desde já agradeço a tua disponibilidade para podermos falar um pouquinho. Olá, João Pedro. Começando precisamente por uma retrospectiva, perceber um pouquinho do teu percurso profissional e de que forma é que este tem vindo também a caminhar mais de perto com a inovação, lado a lado com o papel no ecossistema da inovação. Já vamos perceber depois mais à frente especificamente o que estás a fazer agora. Mas perceber aqui um pouquinho da trajetória que te traz até aqui e a seres um profissional reconhecido na área também. É uma história longa e que acontece um pouco por acidente e depois sempre muito pouco planeada. Eu queria ser diplomata, eu estudei Relações Internacionais, preparei-me para representar o meu país um pouco pelo mundo, era isso que eu acreditava que queria fazer e que ia ser, só que depois acabei o meu curso e a única entidade que me podia dar trabalho nessa área, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, demorou 6 anos a abrir uma vaga. E eu tive que me desenrascar de outra forma. E acabei por tirar partido daquilo que era a minha realidade mais local, no norte, muito próximo da manufatura, da metalomecânica, do mobiliário, do calçado, do têxtil, e acabo por iniciar a minha carreira fazendo inovação sem saber que estava a fazer inovação, olhando para aquilo que eram novas propostas de valor no setor da indústria transformadora fundamentalmente. E é por aí que eu começo. Sou filho de empresário, neto de empresário e, portanto, acabei por sempre estar muito próximo do tecido empresarial e fui, de alguma forma, na indústria transformadora e, sobretudo na metalomecânica, encontrando aquilo que eram naquela altura novas propostas de valor e sobretudo novos processos que ajudassem na otimização e na eficiência produtiva, se quiseres, muita inovação de processos e inovação em sistemas de produção. Ao fim de alguns anos acabei por fazer um shift diferente e fui para o setor público fazer captação de investimento direto estrangeiro e atração de investimento, numa altura em que não se falava muito sobre a atração de investimento e o tipo de investimento que estávamos a tentar atrair era também, estamos a falar do início do século, em Portugal, para aqueles que são tão velhos quanto eu e que se possam recordar, estamos a falar de investimento de natureza produtiva eminentemente, é o tempo em que se consegue atrair os grandes investimentos da Continental, da Bosch, da IKEA. Eu acabei por acompanhar todo o processo de investimento da IKEA Industry, do primeiro segundo ao último segundo, e no contexto dessa atividade de captação de investimento, acabei por, de uma forma ou de outra, aproximar-me profundamente do setor do conhecimento, nomeadamente centros de investigação, universidades, por duas razões fundamentais. Uma unique value proposition que eu apresentava aos investidores estrangeiros de base industrial era a proximidade ao conhecimento e a proximidade ao talento. Conhecimento que era gerado a partir dos nossos centros de investigação, muito alavancado ali pela Universidade do Porto, pela Universidade do Minho, pelo Instituto Politécnico do Porto, pela capacidade de R&D de natureza industrial e proximidade ao setor da indústria transformadora português. Por outro lado, porque estávamos ali a capacitar talento e uma das grandes vantagens competitivas do país era o talento a um custo baixo por comparação com a Europa Central. E, portanto, durante quase uma década estive a fazer isso e quando dei conta, fundamentalmente o que eu fazia era aproximar claramente o ecossistema de conhecimento do ecossistema industrial, fazer pontes entre os centros de investigação, os INESCs, os INEGIs. Acabei por assistir muito proximamente às primeiras startups que nascem no contexto da Universidade do Porto e à montagem da UPTEC e depois aos primeiros programas de empreendedorismo no Politécnico do Porto, e quando dei conta passava mais tempo no ecossistema de conhecimento do que propriamente no ecossistema industrial. E acaba por ser natural esta mudança para o ecossistema do conhecimento que aconteceu há cerca de 10 anos atrás. Primeiro no Politécnico do Porto, onde liderei a área de inovação e de empreendedorismo, e no contexto do ecossistema do Politécnico do Porto, acabei por criar uma coisa chamada Porto Design Factory, que ainda hoje existe,
e que era fundamentalmente uma casa de inovação de produto e de serviço, em colaboração com as maiores empresas portuguesas, com uma ambição internacional e trabalhar com algumas das maiores universidades do mundo, e foi um momento muito excitante a trabalhar inovação a partir do ecossistema de conhecimento, mas com as empresas. E, portanto, completei aqui a tripla hélice. Eu trabalhei no setor privado, no setor público e no setor do conhecimento. No setor do conhecimento, acabei por sentir que, primeiro, teria algum jeito para isso. Segundo, senti que o impacto que eu gerava era muito mais substancial e tinha muito mais significado para mim, na lógica inclusivamente do meu próprio propósito. Quando eu trabalhava nas empresas e com as empresas, eu conseguia medir o impacto daquilo que eu fazia em anos, ok? Quantos postos de trabalho foram criados 2 anos depois, eu conseguia claramente medir o meu impacto em anos. No ecossistema de conhecimento eu consigo medir o meu impacto em décadas. E isso tem um significado muito, muito grande para mim. Portanto, acabei por ir ficando, depois fui convidado para criar a área de inovação na Porto Business School, da Universidade do Porto, e fundei aí o Center for Business Innovation, sempre a trabalhar com empresas. Portanto, a minha abordagem, estando no setor académico, não é de todo académica, é de um practitioner. Aliás, hoje eu aqui na Nova SBS sou Professor of Practice, e portanto sempre próximo das empresas, sempre próximo de quem faz acontecer, de quem está no terreno a vencer as adversidades e a reforçar a competitividade deste país. Na Porto Business School acabei por também assumir a direção executiva da escola, até que no final de 2021 acabei por sair da Porto Business School e pouco depois ter um convite do Daniel Traça e do Pedro Brito para vir criar e liderar o ecossistema de inovação da Nova SBE, uma mudança mais substancial, que é uma mudança de cidade, uma mudança de região. Estou em Carcavelos, é aqui que eu estou a falar, a olhar para o Oceano Atlântico, num campus absolutamente extraordinário, mas verdadeiramente com uma ambição de impacto diferente, que foi o que acabou por me atrair, a ideia de trabalhar inovação aberta e colaborativa, de forma ecossistémica, mas com esta noção de impacto e a tentativa de gerarmos soluções para os problemas e para os desafios mais prementes que enfrentamos todos enquanto sociedade, e como é que nós conseguimos fazê-lo através de empresas mais sólidas e mais competitivas. Portanto, é esta a minha história. Na minha essência, eu acho que sou um enabler, não é? Um connector. Eu faço conexões, eu promovo ligações. Continuei a desenvolver uma atividade de consultoria em estratégias de inovação com grandes empresas, que continuo a desenvolver. Portanto, trabalho com muitas empresas apoiando nas suas estratégias de inovação e de transformação. Sou um innovation coach, portanto, aconselho bastantes Chief Innovation Officers e diretores de inovação naquilo que é o seu dia-a-dia, nas suas estratégias, nas suas práticas de gestão. Acabei por ir integrando alguns advisory boards do Grupo José de Melo, onde procuro ajudar e aconselhar naquilo que são as principais tendências de inovação e novas formas de trabalhar com startups. Integro o Investment Committee da Beta Capital e, portanto, também estou a observar as startups mais efervescentes e tentar identificar as principais tendências que daí surgem. Portanto, continuo a fazer aquilo que eu acho que sei fazer melhor, que é esta ideia de conectar, de estabelecer pontos, fazer ligações, ligar stakeholders diferentes. Na prática é o que um ecossistema faz, e esta ideia de orquestração de um conjunto de stakeholders numa comunidade de inovação aberta e colaborativa é aquilo que mais me motiva neste momento. Certo. Há pouco referias, quando te referias à captação de alguns dos investimentos estratégicos na região do Norte que ocorreram no início deste século, a Continental, a Bosch, a IKEA Industry, dizias que, no fundo, um dos teus papéis também era fazer o match entre essas entidades e o sistema científico-tecnológico, não é? Os centros tecnológicos, academia. Essa proximidade, nessa altura, a proximidade, olhando a essa data e olhando ao dia de hoje, e uma vez que estiveste sempre portanto, quer do lado, como dizias há pouco, quer da academia, quer das empresas, quer
quer também, portanto, como enable das ligações entre todas estas partes. Como é que foi esta evolução ao longo destes últimos alguns anos? Imagino que, e uma vez que viveste por dentro deste processo, as coisas são substancialmente diferentes. O que é que achas que mudou do ponto de vista estrutural, e de onde é que partiram essas mudanças, não é? Se foi numa lógica mais de contexto ou se foi dentro do próprio mercado que as coisas foram se mexendo? Eu acho que seguramente o mercado orquestrou a necessidade de mudança no contexto do ensino superior e do sistema científico e tecnológico. No sistema científico e tecnológico nós tínhamos alguns exemplos que eram sobretudo exceções e não as regras, e que eram excelentes iniciativas. O INESC, eu acho que é a melhor de todas essas iniciativas, mas a verdade é que naquela altura não tinha a escala e o impacto e a capacidade que tem hoje, porque não existia do lado das empresas, sobretudo das empresas portuguesas, uma predisposição para trabalhar com o sistema científico e tecnológico. E o argumento era de que aquilo é demasiado académico, os investigadores e os cientistas não falam a minha linguagem. Em bom rigor, muitas vezes as empresas tinham razão, mas havia ali uma espécie de diálogo de surdos, os investigadores a dizer que queriam trabalhar com as empresas, mas não sabiam dialogar e trabalhar com as empresas. Os empresários diziam que queriam trabalhar com o sistema científico, mas o sistema científico não estava preparado. Ambos teriam razão e ambos acabaram por estimular a sua evolução. Eu acho que o boom do investimento direto estrangeiro português e a capacidade que em Portugal, e a capacidade que muitas dessas multinacionais tiveram de alavancar projetos de ciência e tecnologia e inovação com o sistema científico e tecnológico, dotou o sistema científico e tecnológico de uma capacidade nova e diferente para poder falar a linguagem empresarial, se quisermos. E de repente nós conseguimos perceber e assistir à emergência de uma nova geração de investigadores, uma nova geração de professores, uma nova geração de cientistas, muito focado na ideia de investigação aplicada, e aplicada com quem? Com as empresas que são aquelas que fazem acontecer. E depois, por outro lado, a emergência das áreas tecnológicas mais próximas da engenharia, da ciência e da tecnologia, fez com que ali uma espécie de nova geração, como eu dizia, de investigadores e de dispositivos de ciência e tecnologia, as primeiras oficinas de transferência de tecnologia, etc., começassem a emergir. Por outro lado, as universidades começaram a perceber que podiam ter um bom modelo de negócio ali. É que esses serviços que eram desenvolvidos com as empresas eram cobrados, podiam gerar investigação aplicada que podia gerar patentes, e essas patentes são licenciáveis e, portanto, passíveis de gerarem receita. Portanto, eu diria que há aqui um efeito alavancador no sistema científico e tecnológico que vem das empresas internacionais que começaram a investir e a trabalhar e que, juntamente com algumas das maiores empresas portuguesas, não me esqueço, por exemplo, do papel que o Centro de Inovação da SONAI, em particular a SONAI Indústria, teve, por exemplo, na colaboração e na ligação com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Essa combinação fez com que se desenvolvesse ali uma nova capacidade no sistema científico e tecnológico e uma melhor compreensão dentro do sistema científico e tecnológico daquilo que são as necessidades e que eram as necessidades das empresas. E acabou por haver aqui uma influência positiva. Depois, os empresários começaram a perceber que tinham que fazer isto. Quando começaram a perder competitividade, e sobretudo na indústria da manufatura começamos a perder competitividade, portanto nos lembramos dos fenómenos relacionados com a têxtil, com a metalomecânica, com o calçado, com o mobiliário, e portanto a forma como tiveram que se reinventar. Mas depois houve aqui também um papel importante dos sistemas de incentivos. Quando os sistemas de incentivos, os quadros comunitários de apoio, começaram a pôr dinheiro na inovação e a dizer que a inovação não é também o último modelo da máquina, e portanto uma lógica de modernização tecnológica, mas esse último modelo da máquina tem que ter novos sistemas de produção, processos, etc, etc. E portanto, começaram esses sistemas de incentivos a financiar a colaboração entre universidades e o sistema científico e tecnológico e as empresas. Portanto, eu diria que foi uma mudança, sobretudo do lado do sistema científico e tecnológico, porque acabaram por se expor a novas formas de trabalhar que vieram sobretudo das grandes empresas e das multinacionais, e depois do lado das empresas, a cenoura, os incentivos que conduziram as empresas cada vez mais a trabalharem com o sistema científico e tecnológico. Ao mesmo tempo,
vão-se desenvolvendo capacidades, as universidades começam a recrutar perfis diferentes, é aqui que eu apareço, por exemplo, é quando uma universidade percebe que eu preciso de um perfil que não é tradicionalmente académico, que não é tradicionalmente de research, e do lado das empresas começaram-se a contratar pessoas que tinham a capacidade de estabelecer diálogos e falar linguagens semelhantes, encontrar vocabulários comuns e denominadores comuns com o sistema científico e tecnológico. Hoje acho que não tem nada a ver, é uma predisposição diferente, é uma forma de trabalhar diferente. Atenção, ainda com muitas barreiras, ainda com muitos problemas, dos dois lados das trincheiras, se quisermos, mas incomparavelmente melhor do ponto de vista do mindset, do skill set e do tool set, de um lado e do outro, uma preparação completamente distinta, nova, muito mais sofisticada nos tempos que correm. Certo. Sim, e quer dizer, eu recordo-me de, desde logo, quando existiam, ou quando existem projetos, isto acontecia mais há uns anos atrás do que agora, o próprio modelo de negócio, chamemos-lhe assim, das próprias universidades, os centros tecnológicos, não estava bem definido. Ou seja, quando há um projeto, por exemplo, em copromoção com uma empresa, muitas vezes as negociações, para além de serem muito demoradas, acabavam muitas vezes por cair na questão da propriedade intelectual, ou seja, e na transferência de conhecimento, e portanto não estava, e chamamos-lhe modelo de negócio porque é mesmo assim, não é? Cada um tem o seu papel. Sim, e, portanto, mas eu acho que muitas vezes não existia modelo de negócio, ou seja, as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, sejam relacionadas com as universidades, sejam relacionadas com os centros tecnológicos, etc., eram montados a partir da ideia de gerar competitividade através do desenvolvimento tecnológico e científico, mas sem um plano de negócios e sem um modelo de negócio, e portanto alavancados por financiamento comunitário, pelos orçamentos das universidades, mas em bom rigor não existia um modelo de negócio que assegurasse a viabilidade e a sustentabilidade desses dispositivos. Por isso, se te recordas, nós passamos ali a val da morte da maior parte dos centros tecnológicos portugueses, sobretudo os do Norte, precisamente porque não tinham um modelo de negócios que permitisse ter uma atividade sustentada e viável, porque era excessivamente dependente de financiamento comunitário ou de financiamento público. Há uma transição também muito grande. Quando ainda muito suportados, é verdade, e alavancados por financiamento público, mas financiamento público que é hoje competitivo e não negociado, ou seja, são calls abertas em que qualquer entidade pode concorrer e, portanto, é um mercado competitivo como outro qualquer, mas em bom rigor compreenderam que o seu mercado era a prestação de serviços às empresas e que as empresas tinham que pagar, mesmo que elas tivessem que ser subsidiadas para pagarem esse tipo de serviços. Portanto, há ali um vale da morte de vários centros tecnológicos que implodem, vão à falência, para emergirem novos dispositivos, às vezes mais concentrados, com mais escala, mas com novos modelos de negócio e com planos de negócio. Isso já é, na minha opinião, uma segunda geração de dispositivos do sistema científico e tecnológico mais sólidos e que aprenderam com todos esses erros. Mas eu acho que foi o caminho natural de um ecossistema muito embrionário, não é? O ecossistema de ciência e tecnologia português confinava-se a Lisboa durante muitos anos, ou confinava-se às ciências fundamentais e à investigação fundamental, que era desenvolvida eminentemente em Coimbra, no Porto e em Lisboa. Depois tens o surgimento das universidades novas, Minho, Trás-os-Montes, Aveiro. Pensa, por exemplo, no papel da Universidade de Aveiro na criação de um ecossistema de base tecnológica eminentemente hardware, que ainda hoje, Aveiro é a nossa hardware city em Portugal. Sim. Tem tudo a ver com o papel da universidade, como a universidade alavancou coisas como o SAP alavancou a PT Inovação e tem toda a indústria das tecnologias de informação e comunicação ali à volta, certo, a partir do sistema científico. Mas é uma emergência nova, não é? Portanto, foi aqui uma transição, tivemos que mudar do ponto de vista cultural também, as pessoas, o tipo de mindset, mas tem sido uma jornada interessante, temos muito ainda para fazer, continuamos a ser, isto é importante, continuamos a ser Innovation Laggards. Se tu olhares para o Innovation Scoreboard, para o European Innovation Scoreboard, nós estamos bottom half. Portanto, nós continuamos a ser financiados por estarmos atrasados na inovação. Não é? Certo. O pessoal muitas vezes fica contente de conseguir buscar mais financiamento porque estou atrasado do ponto de vista da inovação. A minha aborrece-me solenemente. Claro. A minha aborrece-me solenemente que eu tenha que ter fundos de convergência
para me ajudarem na coesão, não é? Portanto, temos ainda um caminho muito grande pela frente nesta ideia de ecossistema de ciência, de tecnologia e de inovação. Sim, aliás, nesse capítulo nós podemos ver até alguns países como, por exemplo, a Alemanha, tem uma forma de financiamento às empresas, portanto, forma de financiamento do seu mercado de investigação e desenvolvimento, que é totalmente diferente do nosso, que não passa tanto pelas empresas e que até há 2 anos atrás não tinham sequer aquilo que é o equivalente ao CIFID em Portugal, que é o benefício fiscal mais utilizado, ou o benefício fiscal associado às atividades de investigação e desenvolvimento. Na Alemanha não existia algo semelhante. A forma de financiar o mercado da investigação e desenvolvimento era por via da academia, por via dos centros tecnológicos, porque as empresas já têm outra predisposição para, não havia essa necessidade. Sentiram agora, e portanto, e aqui depois existem inúmeras ferramentas, não é? Ferramentas nacionais, europeias, etc. Fiscais, financeiras, pronto, existe toda uma série de ferramentas para apoiar este mercado. E sentiu esta necessidade de criar recentemente o equivalente àquilo que é o CIFID em Portugal, por exemplo, uma vez que todos os países acabam por, os países mais competitivos e mais concorrentes da própria Alemanha, França, Reino Unido, etc., por virem a melhorar os seus sistemas de incentivo e, portanto, de alguma forma também para conseguir reter algum know-how, uma vez que também existe muita tendência, e cada vez mais, de descentralizar parte das suas empresas. Mas isto para dizer que depois há diferentes... Cada país tem a sua forma também de estimular e há diferentes visões sobre como fazer. Tem muito a ver com o grau de maturidade do próprio mercado, não é? E no fundo é isso. O nosso, como dizias há pouco, só para cimentar esta ideia, de facto o grau de maturidade do nosso mercado nesta matéria há 10, 12, 15 anos atrás era claramente insuficiente face àquilo que é hoje, que não estando ainda nos níveis desejados, está abaixo da média europeia e tudo mais, mas já se nota um incremento muito, muito grande. Eu pegando numas palavras que disseste há pouco, em que sobretudo o conhecimento estava mais centralizado nas universidades, sobretudo em Lisboa, e principalmente em Lisboa, pegando nessa questão, e uma vez que tu fizeste recentemente a transição da PBS, da Porto Business School, para a nova, quais foram e quais estão a ser as principais diferenças que estás a encontrar nesta transição, deste ponto de vista que estávamos a falar, do ecossistema da inovação? Escala. As escalas são diferentes. E como as escalas são diferentes, obrigam-nos a coisas diferentes. Não há... Primeiro, ter um ecossistema de Lisboa e um ecossistema do Porto é uma coisa paradoxal. Isso é de tal forma pequeno que há um ecossistema nacional. Certo. O problema é que nós temos um país de tal forma centralizado em que na prática para tu teres os benefícios de tu sentes mais facilmente os benefícios de um ecossistema nacional estando na capital do que não estando na capital. Por força da cultura, isto não é nenhuma crítica, nenhum governo, é uma questão cultural do nosso país e tem séculos, ok? Portanto, acabas por ter aqui, conseguir sentir a magnitude do impacto de um ecossistema nacional fortíssimo, sente-se mais, portanto, estando em Lisboa do que estando no Porto. No Porto as coisas são mais difíceis. Não significa que não se consigam. São mais difíceis. Desde logo porque para muitas coisas e para muitas decisões que tens de tomar vais ter que ir a Lisboa. Aqui não tens que ir, estás. Portanto, há aqui um efeito de escala que é diferente e há um efeito de concentração também daquilo que são os núcleos de tomada de decisão das principais empresas. Portanto, mesmo para as empresas que são de base do norte, de uma forma ou de outra, elas têm núcleos de tomada de decisão aqui em Lisboa. Portanto, o time to decide é ligeiramente mais rápido aqui do que no Porto. Eu sinto muito essas diferenças. Mas depois sinto, por exemplo, diferenças substanciais que para mim me custa, é uma adaptação que me custa. Como eu te referi, eu cresci à volta da indústria transformadora. No Porto nós temos a indústria transformadora a 1 hora, 85% da indústria transformadora deste país está a 1 hora de distância do Porto.
E em Lisboa nós temos muito pouco disso. Temos sobretudo os serviços, temos sobretudo as utilities, etc, etc, etc. E, portanto, é uma mudança cultural também, não é? Uhum. Porque o tipo de culturas que existem nas empresas são diferentes, são necessariamente diferentes. Portanto, eu diria, essas são as duas grandes diferenças. Há uma diferença de impacto, há uma diferença de cultura. Depois o time to decide é mais rápido aqui em Lisboa, parece-me. Há mais disponibilidade de capital aqui em Lisboa. E eu diria que fundamentalmente são essas as diferenças maiores que eu sinto. Mas repara, são diferenças, apesar de tudo, perfeitamente manobráveis, digamos assim. Não é uma transição, não é uma dificuldade de adaptação, até porque eu já trabalhava muito com muitas empresas de Lisboa, próximo do ecossistema de Lisboa, como agora trabalho próximo de empresas do Porto e do ecossistema do Porto. Lá está, o país é tão pequeno, de Porto, de Aveiro, de Braga, e, portanto não tenho, eu diria, tirando estas questões, há de facto uma cultura diferente, porque as empresas aqui são eminentemente empresas de serviços, muitas multinacionais, muitas utilities e coisas desse género, enquanto no Norte muito mais habituado a trabalhar com indústrias transformadoras, manufatura, e empresas mais legacy, as famílias que construíram este país, não é? Essas estão no Porto. Aqui temos as multinacionais, as tecnológicas estão a investir muito no Porto, mas também estão a investir muito em Lisboa. Portanto, certo. escala, sobretudo um mercado diferente impacto, por essa cultura. via, não é? Também por via das áreas que compõem a economia. E o mercado da inovação, João Pedro, o mercado da inovação aqui é bastante maior. Em termos de tamanho do mercado, tamanho económico do mercado da inovação, para quem opera no mercado da inovação, não tem comparação. É o efeito de escala que eu te dizia. O mercado disponível, não é? Se nós tivéssemos, se eu fosse founder de uma startup e tivesse a dizer, ok, qual é o meu total available market, aqui é muito maior do que é no Porto. Isso seguramente. Certo, mas quando te referes a esse mercado, referes-te aqui ao capital que está disponível para financiar Ao essas capital empresas? Que está disponível para trabalhar inovação, para investir em inovação, para abraçar a inovação, a magnitude, o tamanho desse capital, a intelligence que está associada a esse capital é diferente. É diferente aqui. Certo. Aqui está mais disponível, em maior escala. Certo. Sim, mas isso na prática o que acontece, creio eu, é que quando as empresas, muitas dessas empresas surgem na academia, não é? Nascem na academia e depois uma boa parte delas, portanto, acabam por ser spin-offs de alguns projetos académicos que ficam a residir, pelo menos temporariamente, nas incubadoras. E que depois tem que procurar, hoje em dia, no fundo, tem que procurar investimento pelo mundo, não é? Não só a nível nacional, mas sobretudo pelo mundo. E também essa foi uma componente deste mercado que mudou muito. Ou seja, isto para dizer que também penso que já existe a percepção, sobretudo desta nova geração, e quando estamos a falar em tecnológicas, empresas de base tecnológica, são sobretudo gerações mais novas, também já estão mentalizados para isso, não é? Quer dizer, o próprio modelo de negócio já é global por si e, portanto, a questão da captação de investimento e, de facto, a maioria dos fundos de investimento que financiam inovação, e há coisas muito específicas para o efeito, inclusive, estão maioritariamente em Lisboa. Mas depois, no fundo, na prática, também tem que correr, os próprios fundos correm o país atrás das empresas onde investir. Sim. É? Mas eu não estava a falar só desses, estava a falar também das grandes corporate que estão a fazer investimentos massivos em inovação. Algumas a investirem em startups, mas outras também a dotarem-se de capacidade de inovação e a investir massivamente internamente nas suas estratégias de inovação. Lá está, os decision makers estão aqui nestas empresas e eu diria que estão mais disponíveis e têm budgets mais generosos para trabalhar em inovação. Era também esse o ponto que eu estava a tentar fazer. Certo. Sim, aí provavelmente estás-te a referir às EDPs, às CIDs, às empresas desse género, não é? No fundo, que internamente estão cada vez mais também despertas para esta... E um conjunto muito substancial também de multinacionais que estão aqui instaladas, também se estão a instalar no Porto, é verdade, mas a proporção é maior aqui em Lisboa, portanto
também falo dessas, ou seja, há aqui uma tempestade perfeita no país. Deixa-me corrigir. Havia uma tempestade perfeita, eu não sei se ainda há, to be confirmed. Estamos a passar um momento de profunda transformação e volatilidade, vamos perceber o que é que vai aqui acontecer. Mas havia uma espécie de tempestade perfeita. E o país estava a saber e a conseguir atrair. Lisboa e o Porto, fundamentalmente, Braga cada vez mais também, menos, mas de igual forma com muita vontade, Aveiro e Coimbra. Infelizmente, tudo do lado esquerdo do nosso país, o interior despovoado, mas isso é outro problema. Em Lisboa, a magnitude é maior. Certo. A concentração, o tal efeito de escala que eu te referi, é maior e, portanto, acaba por existir mais capital financeiro disponível para investir em inovação, seja o tipo de inovação. Open Innovation com as startups, investimento em startups, investimento em inovação interna, in-house, etc. Certo. Bem, a Nova tem estado concretamente bem posicionada numa série de rankings a nível internacional, do ponto de vista enquanto escola de negócios, não é? Inclusive, creio que foi no final do ano passado, que foi considerada, foi classificada no top 30, e já não é a primeira vez, já está habitualmente neste top 30, enquanto melhores escolas de negócios a nível internacional. Quais é que são, e consequentemente é melhor a nível nacional, quais é que são os principais fatores que tu acreditas que contribuem para este bom posicionamento da universidade? A Nova SPE tomou um conjunto de decisões há mais de 10 anos que geraram este impacto. Primeiro, a decisão que foi tomada de ser uma escola de ambição internacional. E há um momento em que deixa de ser faculdade de Economia da Universidade Nova, passa a ser Nova School of Business and Economics, as aulas passam a ser ministradas em inglês, e é um momento em que a Nova muda o seu modelo de negócio. Sim, porque a Nova tem um modelo de negócio. E o modelo de negócio fundamental da Nova chama-se mestrados. Não se chama licenciaturas. Somos uma universidade pública, verdade, mas fundamentalmente o core que nós fazemos chama-se mestrados. E nos mestrados nós temos cerca de 4.000 alunos que pagam propinas que não são tabeladas pelo Ministério do Ensino Superior. Ou seja, são alunos internacionais que escolhem Lisboa para estudar e foi feito um esforço, digamos assim, do lado da Nova, primeiro, crescer nos rankings. E como é que se cresce nos rankings? Contratando o melhor talento possível ao nível de professores e de investigadores e procurando fazer uma ponte e uma ligação muito próxima com as empresas para garantir empregabilidade dos alunos no pós-licenciatura ou no pós-mestrado. Ao tomar a decisão de ser internacional, começar a atrair os melhores estudantes a nível internacional, que pagam uma propina substancialmente mais alta do que qualquer aluno português, ainda que para eles, esses internacionais, a propina é substancialmente mais baixa. E isto agora acaba por ser uma espécie de bola de neve, ou se quiseres, pescadinha de rabo na boca. 70% dos alunos da Nova SPE são internacionais, são de fora de Portugal, 92 nacionalidades diferentes. Esses alunos vêm porque aqui o ensino é bom. O ensino é bom porque nós temos os melhores professores. Quando temos os melhores professores, crescemos no ranking, mais alunos vêm, mais dinheiro eu tenho para contratar os melhores professores. E este é um ciclo que não, tem muito pouco a ver, infelizmente, com o mercado português. Um dos dramas que nós temos é que, sendo uma universidade pública, nós estamos a formar mais estudantes internacionais do que portugueses. O que significa que depois eles não ficam cá. E mesmo os portugueses tendem a não ficar cá. Isso é um drama que nós temos. Mas há aqui esta ideia, a University with a Business Model, que não é tão habitual quanto isso, uma universidade pública com um modelo de negócio, mas um modelo de negócio que retroalimenta excelência sobre excelência sobre excelência.